Beleza, onde vamos entender um pouco mais sobre quem você é. Senhor, nós nos sujeitamos ao Teu amor, ao Teu infinito amor, à Tua misericórdia sobre nós. Nessa noite, Pai, nós concordamos com a oração do início, Pai, de unidade. E nós cremos, Pai, que esse será um ambiente onde o Senhor vai unir as pedras vivas, onde o altar será construído e o incenso jamais cessará. Senhor, nós cremos nessa verdade. Nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, mas mais do que isso, nós cremos naquilo que o Senhor é, na verdade que Tu és, no amor que Tu és. Senhor, nós Te amamos. Por isso, nessa noite, Pai, vem e faz conforme a Tua vontade. Nessa noite, quebra as cadeias da nossa mente, destrói, Pai, as nossas barreiras, destrói as nossas vontades, quebra as nossas mentiras, arruína as nossas vaidades, mas toma o Teu lugar sobre nós, toma o Teu lugar sobre as nossas vidas. Senhor, nós nos submetemos a Ti, nós nos derramamos perante o Teu amor, e por isso nós dizemos que Tu és bem-vindo, ou mais do que isso, Tu és desejado e ansiado neste lugar. Nós queremos Te contemplar, que essa seja a tenda da contemplação, que esse seja um momento onde nós vamos largar as nossas vontades, onde nós vamos largar as nossas manias, onde nós vamos rejeitar aquilo que nós somos para contemplar Você, para imergir e submergir na Tua vontade, para nos derramar e permitir ser enchidos por Ti, para nos sujeitarmos ao Teu amor e à Tua bondade. Por isso, Senhor, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda. Para quem me conhece, também sou. Aleluia, identidade, né? Então, nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre identidade. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre unidade. O que é a unidade? O que Deus se refere quando Ele fala sobre unidade? Qual o pensamento de Deus ao respeito da unidade? Porque às vezes a gente lê diversas formas, diversas maneiras a Bíblia, e a gente encontra vários versículos sobre unidade, mas a gente não sabe de verdade o que é a unidade. A gente só sabe que está ali, que tem que ser unido com o outro, mas a gente não sabe como exercer isso. A gente não sabe como se tornar as pedras vivas para construir um altar. E na verdade, o Senhor sempre falou sobre isso. Na verdade, o Senhor começou toda a terra e todo o fundamento daquilo que nós somos em unidade. Ele nunca fez nada sozinho. Ele nunca se movimentou sozinho, porque tudo que Ele faz, Ele deseja que a gente também faça. Ou seja, Ele trabalhou em unidade para que nós olhássemos para Ele e entendêssemos que nós precisamos da unidade também. Que nós não somos super-heróis. Que nós precisamos do que o outro precisa, do que o outro carrega, do que o outro tem. E nós temos também para compartilhar com o outro aquilo que nós carregamos. Isso é unidade. Eu fui dar uma pesquisadinha no que significava unidade no Aurélio. E eu achei muito legal, porque fala assim: qualidade do que é ou o que é único. É uma unidade de poder. É a combinação de esforços e de pensamentos. Ou seja, você pega o seu pensamento e combina com o pensamento do outro. Isso é unidade. É quando eu carrego um sentimento e a minha mãe carrega outro. E a gente junta um sentimento para ter um algo sólido, um algo concreto, uma coisa formada. Porque um quebra-cabeça, ele precisa de todas as peças. E eu acredito que no mundo espiritual, na região celestial do Senhor, nós pegamos cada um uma peça de um quebra-cabeça. Ele faz uma estrutura inteira, mas Ele dá uma peça para cada um. Porque eu não posso criar uma imagem só com uma peça, mas eu preciso da peça de todos para formar uma imagem. Então eu acredito que isso seja um dos fundamentos daquilo que o Senhor manifesta sobre nós, onde nós precisamos um do outro. E quando Deus vai criar o homem e a mulher, quando Ele vai fazer a criação, quando Ele vai reunir todas as coisas, Ele já age em unidade. Quando Ele fala assim:
para que haja o firmamento dos mares, o firmamento da terra. Depois ele fala assim: mares produzam. Ou seja, ele não foi e fez o peixe, ele ordenou que o mar fizesse. Eu nunca tinha parado para analisar como Deus ele sempre resolveu agir em unidade. Ele deu a semente, mas também falou para a semente se reproduzir. Ou seja, ele não fez tudo sozinho, ele deu ordem. E através da unidade que ele concluiu, toda a terra se encheu. E quando ele fez o homem e a mulher, ele falou: façamos. Vamos, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Não somente conforme o Pai, mas também o Filho e o Espírito, onde todos vão ser um só. Então façamos o homem à nossa imagem, com as nossas características, com a nossa forma, para que ele viva, para que ele derrame autoridade sobre a terra. Porque a ordem que Deus deu para o homem é que ele governe sobre a terra. Faça com que a tua autoridade seja extraída de você e seja lançada na terra, para que onde você for, você carregue a autoridade, porque isso é parte do governo do Pai. E onde ele passava, ele falava sobre também sermos filhos, o que é parte do governo do Filho, que é manifestar também a obediência, manifestar também o ceder, o ouvir. E também falava sobre o Espírito, que é aquilo que nós carregamos dentro de nós. Todos os nossos sentidos, as nossas emoções, tudo aquilo que nós compreendemos. E então Deus formou nós daquilo que eles são. Ele pegou os 13 e uniu em um só homem. Então existe uma unidade dentro de nós que clama pela unidade que o outro carrega. Por isso que sozinho eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Sozinho eu não vou conseguir chegar em lugar algum, mesmo que eu tenha planos só meus. Eu preciso do meu irmão. E na verdade a unidade que o Senhor sempre falou nunca foi para benefício próprio, mas sempre foi para um benefício daquilo que Ele sonhava e projetava sobre a terra. Eu gostaria que você abrisse Gênesis 11. Eu vou falar sobre 3 tipos de unidades. Em Gênesis 11, vai falar sobre 2 unidades. Se a gente prestar bem atenção, vai falar sobre a Torre de Babel, mas também vai falar sobre a unidade do Pai com o Filho e com o Espírito, numa história só. Vai falar que os homens eles estavam construindo uma torre enorme e que o pensamento deles era chegar até o céu. Olha só. Em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma linguagem e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos imigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E disseram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos da face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Até aí. Nós podemos ver que eles estavam unidos. E a gente deveria carregar o mesmo sentimento que eles. Porém, eles estavam unidos, mas da maneira errada. Porque eles buscavam uma glória que era para eles. E o Senhor nunca desejou que nós tivéssemos essa glória, porque nós não somos capazes de lidar com tamanha glória. Porque nós não fomos projetados para ter glória, mas os dar glória ao Senhor.
Então, no momento em que eles pensaram que eles construindo uma torre enorme, eles conhecendo um a linguagem do outro, sentindo o que o outro sentia, eles tinham uma só convicção, eles tinham apenas uma missão de construir aquela torre lá em cima, chegar até o céu e ninguém mais poder tirar eles de lá. Eles tinham uma só linguagem, só uma forma de falar, apenas uma forma de se mover. Eles tinham tudo aquilo que a gente precisa. Porque hoje em dia, se nós pararmos para analisar, cada um tem a sua linguagem. Cada um tem a sua forma, o seu próprio sentimento, o seu próprio egocentrismo, a sua própria cobiça. Quando na verdade nós deveríamos nos unir por um propósito apenas. O povo que estava construindo a Torre de Babel estava muito certo, porém estava errado. Por quê? Porque eles estavam em unidade. Perfeito, estava ótimo. Eles estavam falando a mesma linguagem, andando no mesmo lugar, entrando nos mesmos lugares, cavando os mesmos túneis, encontrando as mesmas coisas. Porém, eles não estavam dando glória a quem merecia. E por isso foram confundidos. E por isso toda aquela unidade se quebrou por avareza e por soberba. E isso tem nos destruído até hoje. A nossa forma de lidar, a nossa forma de andar, a minha forma de me movimentar por mim mesma faz com que eu deseje a glória somente para mim. Quando na verdade, aquilo que eu falei agora há pouco, nós não temos suporte para carregar glória, só temos suporte para dar glória. Porque a glória não é algo para nós, é algo para nós lançarmos aquele que é digno de glória. Então, no momento em que o Senhor viu que eles estavam tudo unido, o que o Senhor falou? Eu vou destruir. Não. Ele falou, vem cá, vamos confundir. Ele não falou, eu vou fazer, eu quero fazer, eu e ponto. Não, ele falou, vem, vamos descer lá embaixo, vamos como um só, mostrar o que realmente é. E foi o que eles fizeram. O Pai, o Filho e o Espírito interviram sobre a terra. Eles mostraram o que era unidade. Às vezes a gente só frisa a parte da Torre de Babel, quando Deus está falando assim, gente, unidade, unidade. Se a gente tivesse o mesmo sentimento daqueles homens, de nos unirmos e falássemos uma mesma linguagem, a linguagem do amor, nós conseguiríamos ganhar o mundo inteiro para Yeshua. Porém, a nossa forma de movimentação nos impede isso. Porque ainda o que eu quero é muito mais importante do que aquilo que o meu irmão carrega. Porque aquilo que eu posso fazer é muito mais importante do que aquilo que a Gabi sabe fazer. Porque afinal de contas, a minha missão é uma, a do pastor Auri é outra. Porque a minha forma de andar é essa. Eu não vou me adequar de outra pessoa, porque Deus fez cada um de uma forma. Gente, isso é mentira. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Ele não fez um a imagem e semelhança dele e o outro, vai parecer uma cabra. Não, gente. Todos foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Todos foram criados para ter o mesmo caráter do Senhor. E o caráter do Senhor é um caráter de unidade. O caráter do Senhor se manifesta em unidade, porque nada do que Ele faz é sozinho. Ele pode fazer tudo sozinho, tá, gente? Ele é um Deus totalmente poderoso, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Nós vamos encontrar tudo que Ele é aqui, e essas são as verdades dele. E mesmo assim, Ele sendo tudo isso, Ele optou pela unidade. Por quê? Para nos mostrar que mesmo nós sendo assim, pecador, mesmo a gente não tendo glória nenhuma, nós devemos nos movimentar como Ele se movimenta. Na verdade, nós não precisamos, nós temos a obrigação. Na verdade, nós não temos a opção, nós temos a ordem de andar dessa forma. Esse deve ser o nosso estilo de vida. A unidade da essência de andarmos todos na mesma linguagem, mas na própria essência da glória ser do Senhor e não nós. Porque nada do que eu faço pode parar em mim. Porque nada do que eu faço eu posso visar somente o meu presente, somente o meu agora. Porque existe um porvir, existe uma geração que está se levantando e nós precisamos dar suporte a ela. Por isso não para em nós. Por isso a glória não pode ser nossa. Por isso a honra não pode ser dada a nós. Eu gostaria que você abrisse em Esdras 3.
Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades, o povo se reuniu finalmente em Jerusalém, com grande unanimidade, como se fossem um só ser humano. Até aí. Acredito que todos nós conhecemos a história de Esdras e também a história de Neemias. Só que muitas vezes a gente só vai para o livro de Neemias e acaba ignorando o fato de Esdras, quando na verdade Esdras vem antes de Neemias com um propósito fundamental. Porque Neemias ele vai construir os muros, ele vai reconstruir as cidades, Mari, ele vai reconstruir todas as coisas, porém foi feito em segundo lugar, porque o primeiro foi a reconstrução do altar. O que o Senhor está dizendo nessa colocação de Esdras e Neemias é: primeiro o altar, depois os muros. Primeiro reconstrói o plano que vai salvar toda a terra, depois você faz os seus muros. Depois você edifica, realmente precisa, os muros precisam ser erguidos, precisa ser reconstruído, porém o altar precisa estar de pé. Porque com os muros formados não é possível ver o altar. Então precisava que os muros estivessem arruinados para que o altar fosse visto. E então quando o altar era visto, todos os povos que vinham contra Israel falavam: nossa, eles têm um altar ao Deus dos deuses. Nós não vamos conseguir lutar contra eles. Por isso que muitos se entregavam. Por isso muitos se rendiam, não porque eles eram bons demais, mas porque eles tinham um altar erguido. Só que esse altar, ele não se ergueu sozinho. Em Esdras 3 fala que como um só homem, parece até a Torre de Babel, falando tudo a mesma língua, andando tudo do mesmo jeitinho, fazendo tudo da mesma forma, andando bem juntinho um com o outro. Eles construíram um altar. Só que nesse momento eles estavam andando todos juntos, fazendo tudo certinho, andando ali que nem o pessoal da Torre de Babel. Estavam ali juntinho. Só que em nenhum momento Deus falou assim: ei, vamos descer e vamos destruir tudo, vamos confundir. Deus não fez isso, sabe por quê? Porque o plano dele era o altar. Não que o povo subisse até o céu, mas construísse um altar, fizesse com que o céu descesse. Entende? Não era para os homens subir, era para o céu descer. Porque é muito fácil eu subir sozinho, mas difícil mesmo é quando eu atraio o céu e todo mundo participa. Só que é muito melhor esse ambiente, onde eu atraio o céu e todos desfrutam da mesma glória. Deus deu uma ordem ao rei Ciro. Falou assim: reconstrui o altar. Juntem os homens, anunciem nas cidades, divulguem pelas rádios, não sei se tinha rádio, mas divulguem, vai passando de boca a boca, vai ali, bate na casa do vizinho e fala assim: ei, vamos construir o altar. E a palavra vai dizer que Deus ele colocou um sentimento em alguns homens para a reconstrução do altar. Alguns homens, marca bem, alguns homens, não foram todos. Mas aí ele foi lá e fez. Aí alguns homens vão sentir a vontade, outros não, outros vão erguer, outros não. Porém, na hora do altar erguido, todos participaram. Por quê? Porque eu não posso querer que todos trabalhem comigo, mas eu também não posso desejar que a glória fique só comigo. É muita ambição eu formar algo, eu trabalhar por algo que o Senhor indicou a mim, que o Senhor colocou nas minhas mãos, que Ele disse: vai, é a tua responsabilidade, vai, faz isso. E eu querer jogar para todo mundo, é muito fácil. Difícil mesmo é quando eu entendo que essa responsabilidade é minha. Eu vou lá, trabalho, sou, me gasto, me permito ser gastado e permito que todos desfrutem comigo, porque isso é o amor. Isso é a manifestação do governo do céu com a terra. Quando eu entendo que tudo que eu faço e tudo que eu trabalho para fazer não é meu, é do coletivo. Isso é unidade. Eu não preciso que todos me ajudem, eu preciso entender o meu encargo e fazer. Todos nós entendemos que carregamos um encargo. Acredito que todos nós sabemos que nós temos um potencial para atingir e que o Senhor espera isso de nós. Nossa, eu preciso ser perfeita? Sim, porque perfeito significa maturidade. Então você precisa ser maduro.
Então você precisa entrar neste lugar. Em Pedro vai falar que nós devemos ser perfeitos, assim como Yeshua foi. E no original significa maturidade. Perfeito, maturidade. Então eu tenho que ser perfeito? Com certeza. Porque o perfeito não erra. Claro, o maduro erra, mas ele não para no erro. Ele vai, ele muda, ele transforma, ele muda o ambiente. Por quê? Porque ele alcançou uma maturidade. Então eu entendo que o meu erro não vai me parar, mas vai fazer com que eu ande um pouco mais. Vai fazer com que eu ande um pouco mais. Porque eu sei, quando eu sou madura, eu sei que eu não sou o bam. Eu sei que eu estou propenso a errar. E no momento que eu entendo isso, eu cuido dos meus passos. Porque eu entendo também que eu sou sacerdote. E sacerdote indica um caminho. E não importa se você quer indicar ou não, esse encargo está sobre você. E querendo ou não, você está indicando um caminho. Querendo ou não, você está apontando para alguém. A questão é para quem você está apontando. Porque isso não vai ser tirado de você. Isso é um encargo sobre você. E quando o Senhor estava lá andando, pensando, imagina lá, todos os muros destruídos. Todas as coisas arruinadas. Imagina o que Deus deve ter sentido, porque Deus é um Deus de sentimentos, gente. Ele é um Deus que sente, ele é um Deus que se entristece, um Deus que sente ira, um Deus que se levanta com ordem, um Deus que senta e faz com que você deite sobre o colo dele. Ele é um Deus de sentimento. Então imagina ele olhando todos os muros arruinados, todas as coisas caídas, todas as coisas fora de ordem. Mas o que ele se importou? O altar precisa ser construído. O altar precisa ser construído. Eu não preciso que você construa um castelo para mim, um altar. Naquele tempo, Deus ele se movia nos lugares através de uma casa que era feita para ele, através dos altares que eram construídos. Dessa forma Deus se movia. E naquele tempo Deus não estava se movendo porque não tinha nada construído para ele. E nós temos essa responsabilidade, gente. Porque eu não sei se você sabe, mas nós somos o altar desse tempo. Nós somos o altar dessa geração. Não para a geração, o altar da geração para o Senhor. Então os altares precisam ser reconstruídos. Os altares precisam ser edificados. Só que vai doer. Isso vai doer no coletivo. Sabe por quê? Porque fala sobre unidade. Então não dói só em um, dói em todos. Quando eu entendo que existe um irmão meu no subsolo, na China, e eu não me compadecer dele, eu não entendi a unidade. Quando eu não parar para analisar que existem irmãos na Índia sofrendo perseguição, que tem um certo tempo para serem eliminados de lá, e eu não sentir compaixão, eu não entendo o que é o corpo, e eu não entendi o que Cristo fez na cruz. No momento em que eu não encontro causas para chorar, eu não entendi o que é reino. Entende? Porque o coração do Senhor se compadece. Então eu preciso me compadecer. Porque se eu sou parecida com Ele, se eu sou imagem e semelhança dEle, como Ele gerou na criação, eu entendo que o sentimento dEle também são os meus sentimentos. E a guerra dEle também é a mesma guerra que eu tenho. E então eu vou chorar, e então eu vou lamentar, e então eu vou me alegrar, e eu vou celebrar com as mesmas causas que Ele faz isso. Porque eu entendo que há um corpo. E se dói a cabeça, dói todo o corpo. Eu preciso entender que quando eu bato um dedinho, um minguinho na quina, não dói só o minguinho. Dá dor no corpo todo. Por quê? Porque parte do corpo pegou ali. Então se alguma parte do corpo não está bem, todo o resto não está. Isso é unidade. O nosso corpo, ele está todo junto. Todo junto. Isso é a unidade. É quando o corpo entende que é corpo. E por ser corpo, vai andar junto.
Ah, mas o Minguinho não gosta do outro dedo. O problema é dele, vai ter que andar junto, vai ter que se adequar, vai ter que se submeter, vai ter que descer um pouco mais, vai ter que deixar suas manias, suas vaidades, e vai ter que perceber que todos são essenciais para o funcionamento do coletivo, para a manifestação do corpo inteiro, que é Cristo. Porque Cristo não é simplesmente a cabeça, Ele é o corpo todo. Ele é todo o corpo, Ele é a membrana, Ele é tudo que nós somos, Ele é. Nós somos pequenas partes que formam Cristo. Só que quando o meu braço não está no lugar que deve estar, alguma coisa está errada com o corpo. Porque a mente precisa mandar ordem para o corpo. E se ela manda e não tem e o corpo não corresponde, é porque algo está errado no sistema. E nós precisamos ajustar isso. Ah, mas isso vai custar? Vai. Noites em claro? Vai. Tem que custar, porque se não nos custar nada, não é reino. Porque se for muito fácil, não é reino. Porque se for muito tranquilo, não é reino. Porque se não me custa nada, não é reino. Só é reino quando eu tenho que renunciar às minhas vontades. Só é reino quando eu tenho que me submeter ao meu coleguinha do lado, ao meu irmão, àquele colega de trabalho que talvez nem faça parte do corpo, mas que vê você e entende que você é corpo. E então ele precisa ver a diferença de você. Quando eu entendo isso, eu entendo a responsabilidade da unidade. E quando eu entendo que a responsabilidade disso manifesta o céu na terra, eu entendo um pouquinho sobre esse reino. E então eu anulo as minhas verdades, eu anulo as minhas vontades e eu me submeto. Eu me adequo. Eu vou para baixo. Eu desço. Eu entendo que eu preciso do meu irmão do lado e que mesmo que talvez ele não esteja ajudando, eu vou me submeter. Ah, mas tu vai viver até quando assim? Até quando houver transformação, porque isso é reino. É não desistir. É não parar, é não retroceder, é não largar as coisas. É permanecer, é ser constante. Isso é reino. Isso é um ambiente do reino dos céus manifesto na terra, quando o corpo de Cristo realmente se porta como corpo. E em Esdras vai falar exatamente isso, como um só homem, com uma só forma de falar, com uma só linguagem, com uma só expressão, com um só gesto. Talvez eles não falassem da mesma forma, quem sabe um fosse um pouco mais grosso, o outro mais... Mas todos falavam da mesma forma. Quem sabe eles não conseguiam mostrar, tipo, eu sou doce e eu sou bruta. Mas o resultado final sempre era o mesmo. Porque não importa a forma que está sendo, o importa é o resultado. É aonde eu quero chegar. Não importa a maneira que eu estou me moldando, a maneira que eu estou me formando. Eu preciso saber que o resultado tem que ser Cristo. Então eu preciso alcançar esse lugar. Isso era ser um só homem. Quando eles entenderam que a reconstrução precisava acontecer, quando eles entenderam que o altar precisava ser erguido para que o povo pudesse levar os seus pedidos de perdão, para que o povo pudesse pedir a sua oferta de paz, para que o altar nunca apagasse. Para isso eles entenderam que era necessário que todos trabalhassem com o mesmo objetivo, em busca da mesma coisa. Nós precisamos saber o que nós estamos buscando, gente. Porque se eu não conhecer o coração da Renata, eu não vou saber para onde ela está indo e eu não tenho como caminhar com ela. Transparência dentro da unidade. Se o meu coração quer ir para lá, às vezes o coração do meu colega também quer ir, mas ele não sabe como chegar. Então eu preciso me unir e falar: ei, para onde você está indo? Não é aquela que assim, vem que eu vou te dar uma carona. Vamos junto. Estamos indo para o mesmo lugar, então vamos todo mundo junto.
Não precisa um sair na frente e o outro ficar por último. Não, todo mundo sai junto, porque todos estão buscando a mesma coisa. Então não tem necessidade de um ficar e o outro ir. Se estamos indo para o mesmo lugar, nós precisamos ir juntos. Porque isso não é uma corrida de quem chegar primeiro. Isso é uma corrida de quem permanece. E para permanecer, eu não preciso sair em disparada. Eu posso continuar do lado de quem está comigo. Porque a medalha não vai ser minha. Porque a medalha vai ser nossa. Nós precisamos entender isso. Porque quando nós entendermos isso, nós vamos saber que a dificuldade que a dona Janete tem, eu também tenho. A dificuldade que o seu Sérgio tem, eu também tenho. Então eu preciso me adequar a eles e falar: ei, vocês precisam de ajuda? Porque quem sabe eu tenho algo que possa te ajudar e você tem algo que pode me ajudar. E pronto, resolvido. Juntou um no outro, deu, acabou. Gente, é simples. É que o problema é que a gente não quer se submeter, porque o nosso orgulho sempre quer imperar. Só que para Naamã ser curado, ele precisou pedir ajuda. Ele precisou mostrar as feridas dele. Ele precisou mostrar os seus pontos fracos, para que houvesse cura, para que o orgulho dele fosse quebrado. Ele não simplesmente, vou ser curado agora e deu, pronto. Não, ele precisou mostrar, ele precisou revelar, ele precisou, cara, eu tô assim, olha a minha mazela, me ajuda a curar. E o que o profeta fez? Ele falou: nossa, mazelento. Não, ele falou: cara, vamos dar um jeito. Na verdade, ele mandou que o servo falasse, né? Ele não apontou o dedo e riu. E esse é o nosso problema. Nós vemos a mazela do nosso irmão e nós apontamos e rimos e falamos: lá, o cara lá pecando. Não, gente, isso é triste. Porque isso não é corpo. Isso pode ser uma prótese, pode ser qualquer coisa, mas corpo não é. E uma prótese, gente, não consegue seguir o sistema do cérebro. E Cristo é a cabeça. Eu preciso ser corpo. Eu preciso entender que onde quer que eu esteja, eu sou corpo. Se eu estou aqui, eu sou corpo. Se eu estou lá, eu sou corpo. Onde eu estiver, eu sou corpo. E quando eu entender isso, eu vou entender um pouco mais sobre a paternidade do Senhor. E entendendo sobre a paternidade, eu vou chegar em qualquer pessoa e mostrar o que o Pai é. Porque na verdade nós somos os três em um. E então eu posso chegar num lugar e falar assim: ei, você precisa de um ombro irmão para chorar? Eu aprendi com Cristo que é assim. Ei, tu precisa de uma cura paterna? Vem cá, deixa eu te abraçar. Porque eu aprendi isso com o meu pai. Ei, você precisa de alguma ajuda no teu sentimento? O que você precisa? Porque eu aprendi com o Espírito Santo como fazer. Isso é o corpo. Não eu ficar olhando e ficar comentando: nossa, tu viu lá o irmão sofre sozinho. Viu lá o irmão? Miserável. Viu lá o irmão? Tá precisando de ajuda. Não sei quem vai fazer isso aí não. Quando na verdade essa deve ser a nossa postura, de ir até eles. Mas eu não tenho o que fazer. Você não precisa fazer nada, você só precisa ser. Você não precisa fazer um circo para chegar em alguém, você só precisa chegar nessa pessoa. Porque tem gente que não vai pedir ajuda, mas que vai precisar de ajuda. Só que aí a gente cai naquela: o irmão é orgulhoso, ele tem que me pedir ajuda. Quando na verdade o nosso orgulho nos impede de chegar no irmão. E aí a gente mostra mais uma parte do corpo que está debilitado. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos entender qual o nosso propósito neste lugar. Não aqui como quatro paredes, mas neste lugar terra, neste lugar vida. Porque quando nós entendermos isso, nós vamos ver que os lugares estão prontos para serem ceifados. E então nós vamos entender que os trabalhadores que as pessoas pediram ao Pai, lá no tempo de Paulo, de Pedro, somos nós.
Porque essa é a nossa realidade. Porque essa é a nossa identidade. Esse é o nosso lugar. E nós não podemos ceder. Ceder às nossas vaidades, ceder para as nossas cobiças, mas nós precisamos ceder para o bem de todos, que é em Yeshua. Porque no momento que eu ceder para Cristo, eu entendo que o meu lugar no corpo foi encontrado, e então o corpo pode funcionar. Não por mim, mas para a glória dele. Porque eu sou incapaz de carregar a glória, mas eu sou capaz de dar a glória. Esse é o nosso encargo. Atos 2. Amém? E ao contemplar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. E então todos viram distribuídas entre elas línguas de fogo, e pousando uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, todos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes relações de Deus em nossa própria língua, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isso. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. Amém? Como se vinho novo fosse ruim para nós, né? Como se o vinho novo que ele tem para nós fosse ruim. Porém, eles não estavam entendendo. Então, para eles, quem sabe seria ruim. Mas nós estamos entendendo. Quando o povo começou a ligar uma coisa na outra: meu Deus, eu sou da Ásia, eu sou do Egito, eu sou da Mesopotâmia, eu sou judeu, eu sou... Meu Deus, misturou religião com terra, misturou tudo. E todo mundo está falando a mesma língua. E todo mundo começou a entender que era por causa das labaredas de fogo que estavam sobre eles. Quando nós tivermos as labaredas de fogo sobre as nossas cabeças, nós vamos entender o que o outro quer dizer. Porque a labareda de fogo era o soprar do Espírito sobre eles. Porque a labareda de fogo era a manifestação do Espírito se comunicando com o mesmo Espírito em um só ambiente, dentro de uma só casa, como um só homem, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito em um só lugar, todos juntos, buscando a mesma coisa. Todos eles queriam sair dali e manifestar o reino. Por quê? Porque todos estavam entendendo naquele momento o que cada um estava dizendo. Só que isso eu só consigo entender quando eu absorvo o Espírito em mim. Então quer dizer que depende mais de mim do que do próximo? Sim. Só que quando eu entender que eu sou o próximo e também depende de mim, vamos entender que cada um precisa fazer por merecer.
que cada um precisa buscar a sua porção, cada um precisa ter a sua labareda em cima, porque daí quando a Anne falar, eu vou falar batata, era isso aí mesmo, falou e disse. Porque eu vou entender o que ela está dizendo. Por quê? Porque eu carrego a mesma labareda de fogo que ela. Mas nem todo mundo estava com a labareda de fogo. Primeiro foi mostrado o cenário, depois foi chegando o povo. Então, na verdade, nem todo mundo vai entender de princípio. Então, eu não posso querer que todo mundo me entenda. Entendeu? Nem todo mundo vai me entender. Mas quando todos alcançarem a labareda de fogo, todos vão falar de uma só maneira. Porque isso é unidade. Quando eu carrego o mesmo sentimento, quando a minha vontade também é alcançar o reino, e junto com a vontade da Renata, que é alcançar o reino, nós vamos lutar por isso. Mesmo que todo mundo venha contra, mesmo que todo mundo fale, ih, vinho novo. Mesmo quando todo mundo olhar e falar assim, bando de louco. Mas quando a manifestação do reino se expandir sobre a terra, vai acontecer Atos 9. Esses são os cristãos, os pequenos cristos, que manifestam o que Cristo manifestava. Ou seja, através do que acontece em Atos 2, toda a terra entendeu quem Cristo era. Mas no início eram loucos. Então nós precisamos nos submeter ao que falarem, falaram. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu provei, eu sei a labareda que tem em cima de mim. Então quer falar? Fala. Porque eu sei quem eu sou. Essa é a minha identidade. Isso é o que eu carrego. Porque através da loucura que eles tiveram, nós temos acesso à palavra. Porque através da loucura que eles tiveram há 2000 anos atrás, nós temos acesso a essa realidade. Então começou em alguém, mas não pode parar em nós. Porque em Eclesiastes Deus vai dizer, através de Salomão, que ele colocou um anseio pela eternidade dentro de nós. Então tudo que eu faço não é pro agora. O pastor Mauro não vai nas ruas, gente, para ver um transformar agora, mas ele vai porque ele crê que eles vão se encontrar no céu. Porque talvez a gente não vai ver uma movimentação aqui, mas quem sabe o Samuca, quem sabe o Benjamin, vejam o que a gente plantou hoje. Então não vai parar em nós. Vai continuar até que toda a terra se encha da glória do Senhor. Porque a palavra de Cristo diz que Ele vai voltar quando toda a terra conhecer Ele. E é nessa verdade que nós precisamos andar. Não parar, andar. Para que toda a terra conheça Ele. Para que então a gente dance com o noivo. Para que então a gente sente na mesa com Ele e Ele parta o pão. E a gente fala, é disso que eu estava falando. Essa é a unidade. Esse é o lugar. Eu lutei a minha vida toda para alcançar esse lugar, que é o reino. E por isso eu vejo que valeu a pena. Chorei, sofri. Corri, cansei, desgastou todinho. Mas eu entendi que teve um propósito. Paulo ele vai dizer que nós devemos nos gastar em prol do próximo e também nos permitirmos ser gastado por ele. Mas daí quando a gente se gasta, a gente fala assim, me gastei pelo fulaninho ali, nem deu moral pra mim. Não é? A gente fala assim, fiz lá, batalhei, fiz tudo que eu tinha que fazer, não dá nem moral. Nem um obrigado. Batalhei 3 anos pelo indivíduo e o indivíduo nada. Só que nesse momento eu preciso entender que eu tenho que me permitir ser gastado. E também quando Ele quiser me gastar, gasta. Porque já não sou mais eu que vivo, mas Cristo quem vive em mim. E então as forças não são mais arrancadas de mim, porque eu já morri. E quem está morto não sente dor. Mas quando eu entendo que Ele vive em mim, Gabi, eu entendo que quando as pessoas estão puxando dele, não de mim. E deixa que puxe. Jesus é bom demais, tem que puxar. Tem que gastar mesmo, tem que pegar. Ruim mesmo seria se a pessoa não pegasse.
Ruim mesmo seria se a pessoa não pegasse. Daí ia ser ruim. Mas quando a pessoa percebe que há algo em nós que pode salvar a vida delas, nós precisamos entender que nós precisamos deixar ser gastados. Mas o fulano só vem falar comigo quando está na dificuldade. Glória a Deus, pelo menos tem resposta. Pelo menos para isso tu serve, né? Mas ele só vem quando precisa. Glória a Deus. E quando a gente entende isso, a gente percebe que é neste lugar que a gente deve andar. Onde eu entendo que eu preciso ser resposta mesmo. E que eu preciso permitir ser gastado. Porque eu preciso que o outro tenha vida. Em 2 Coríntios 4, e eu amo isso daqui, fala que nós somos vasos de barro. Vaso de barro não tem beleza, gente. Mas ele carrega algo. Lá no sertão, a gente usa cambuquinha de barro. Por quê? Porque filtra a água. E então, quando as pessoas colocam a água na cambuquinha de barro ou vaso de barro, ela é filtrada. Então, todas as sujeiras, todas as coisas ficam no barro e a água sai limpa. É isso que acontece, esse é o processo. E quando nós entendemos que somos essas cambuquinhas, nós entendemos que ele despeja a água. E então nós precisamos dar a água porque ela vai estar limpa. Então nós precisamos dar a água. Mas se eu ficar sem, ele vai encher de novo. As forças, elas se renovam pelo amanhecer. As forças e a alegria, elas vêm com o amanhecer. Então, se hoje eu tive um dia turbulento, eu sei que o amanhã eu vou ter força para aguentar mais uma, mais duas, mais três. E quando terminar o dia eu estiver totalmente desgastada, eu sei que quando o sol surgir de novo, eu vou ter força de novo. Porque ele não para ele não fica retendo água. Ele despeja mesmo. Por quê? Porque ele sabe da nossa necessidade. E seja no mundo natural ou espiritual, as pessoas estão bebendo água suja. Nós precisamos ser as cambucas que filtram a água e derramar água limpa. Porque muitas pessoas vão para o hospital porque bebem água suja. Mas se nós filtrarmos a água, elas não vão precisar ir para o hospital. Porque elas vão estar saudáveis. Porque aquilo que o organismo delas precisa, aquilo que o corpo delas necessita, vai estar sendo suprido. E vai estar sendo suprido de uma forma potável, de uma forma certa. Só que para isso, eu preciso de unidade. E para isso eu preciso entender quem eu sou. E para isso eu preciso me submeter a todo esse processo. Porque como eu disse antes, vai doer. Mas se eu não passar pelo processo, vai ser muito pior. Vai doer igual. Mas vai doer pro lado ruim. Que a gente não vai estar sentindo a dor. Mas no final das contas a gente vai olhar para trás e vai falar: eita, que eu cheguei até aqui e eu ainda sou a mesma coisa. E misericórdia por isso. Nós precisamos chegar no final da nossa vida, ou quem sabe até no grande dia do Senhor, e Ele falar assim: ei, cara, realmente você é quem eu disse que você era. Lá tem um termo no Nordeste que serve para duas coisas, que é o moral. Que assim, eu chamar a pessoa de moral. Tem dois sentidos, mas vai da forma que você fala. Por exemplo, tem uma pessoa me cumprimentar e eu falo: daí, moral. Quer dizer que eu conheço ela e sou íntima. Mas se chega uma pessoa que eu não conheço, para mim não perguntar o nome, eu falo: daí, moral. E eu não sei você, mas eu não quero que no grande dia Jesus fale assim: daí, moral. Eu não quero. Mas eu quero que Ele diga: filha, pode vir, que você realmente foi tudo que eu disse que você seria. Porque você se submeteu a todo o processo. E você se transformou naquilo que eu disse que você deveria ser. Filho, pode vir,
Porque realmente você me conhece. Não foram as tuas obras, não foram as tuas palavras proféticas, não foram as tuas curas. Você me conheceu. Você provou de quem eu sou e viu que eu era bom. E então você pode vir. No grande dia, não queira que o Senhor fale, e aí moral, porque não vai ser bom. E a palavra diz em Mateus que ele fala assim: legal, você profetizou, você o curou, você fez várias coisas, joinha pra você, mas eu não sei quem você é. Imagina você gastar toda a sua vida vivendo pro seu ministério, achando que vive em uma unidade, e quando chegar lá o Senhor fala assim: ei, eu não te conheço porque você não se uniu a mim. Legal, você curou, mas e quem é você? Legal, você orou, você profetizou, você derramou bênção para tudo quanto era lado, mas e quem é você? Porque eu não sei. Que nós tenhamos identidades de filhos, que nós tenhamos características do Pai, porque o Filho se parece com o Pai. O Filho se parece com o Pai porque ele carrega o DNA do Pai. Nós precisamos nos parecer com Ele porque nós carregamos esse DNA. Nesse momento, se coloque em pé. Eu gostaria que neste momento você se examinasse, você entendesse realmente qual o propósito da sua vida. O pastor Mauro sempre fez 3 perguntas que acabavam comigo, mas que eu sempre ficava pensando: de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Nessa noite tente se responder isso. Se você não conseguir, leia. E se você conseguir, permaneça lendo, porque essa é a fonte da sua vida. Que nessa noite você faça um exame de quem você é por dentro e você examine quais são as suas vontades, quais são os seus desejos, o que moveu você até aqui, o que trouxe você até aqui, mas principalmente, qual é o seu alvo. Porque se é o reino, então vamos se juntar. Porque se é reconstruir o altar da manifestação do Pai sobre a terra, então vamos se juntar. Porque se o seu anseio é por um reino manifesto sobre a terra, então vamos nos juntar. Porque sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos nós não vamos chegar a lugar algum. Quando o Senhor estava à mesa com os seus discípulos, gente, eu não vou anular nada da Bíblia, entendo? Quando o Senhor ele partiu o pão e ele deu o vinho, o cálice, e ele falou: gente, esse é o meu corpo. Vocês já pararam para pensar que talvez ele não estivesse falando do pão? Talvez ele não estivesse falando do vinho, ele estava falando sobre a unidade. Gente, nós todos aqui, no mesmo sentido, isso é o corpo. Isso é o corpo. Quando todos nós nos sentamos à mesa, quando todos nós colocamos as nossas debilidades na mesa, quando Mefibosete sentou à mesa, a toalha da graça cobriu o defeito dele. A toalha da graça cobre os nossos defeitos, cobre aquilo que nós estamos carregando até hoje, mas ela não para aí, depende de uma postura nossa para que haja cura. Só que isso depende se você vai abrir mão do seu orgulho ou não. Se você vai se sujeitar e vai descer, ou se você vai permanecer da mesma forma. Isso não depende da movimentação do céu, gente. Isso depende da sua movimentação. O Senhor não vai te carregar para um lugar. Ele vai indicar um caminho e vai esperar você chegar lá. Porque é isso que o Pai faz. O filho vai engatinhando, vai. Uma hora vai levantar, vai cair, vai, mas vai levantar. É isso que o Pai é. Ele vai dar um destino. Ei, eu quero que você venha aqui e me abrace. É isso que o Pai vai dizer, mas Ele não vai ir atrás de você. Ele vai permanecer até que você vá até Ele. Então é uma decisão sua.
é uma quebra dos seus conceitos, dos seus paradigmas, das suas vaidades, das suas vontades, até chegar nele. Vai doer o joelho? Vai ter que doer. Vai ter que doer o corpo? Vai cair? Vai levantar? Mas chega, vai até ele. Chega onde você foi gerado para estar. Porque este é o lugar da sua vida, o lugar onde ele está. Senhor, nós nos submetemos ao seu amor. Nós nos submetemos ao seu zelo e por isso nós curvamos a nossa razão diante de ti, para assumirmos o plano da unidade que foi estabelecido pelo Senhor desde a fundação de todas as coisas. Senhor, nós nos submetemos unânime, Senhor, para alcançar o reino e manifestá-lo onde estivermos, porque nós entendemos que não vai parar em nós, mas vai ser algo que vai tocar gerações, vai tocar nações, vai tocar a nossa casa. Senhor, nós cremos na movimentação do céu e nós clamamos pelo teu sobrenatural no nosso natural, mas nós clamamos principalmente para que nós venhamos a quebrar as nossas vontades, aniquilarmos as nossas vaidades e nos submetermos, Pai, e mergulharmos quantas vezes forem precisas. Senhor, nós nos sujeitamos. Senhor, nós nos debruçamos mediante a tua verdade e nós declaramos que nós não somos nada, mas que nós juntos construiremos o altar e toda a terra contemplará o seu amor. Senhor, nós entendemos que duas pedras juntas talvez não sejam visíveis, mas nós entendemos que várias pedras podem ser vistas de longe. E então, Senhor, por uma movimentação das pedras vivas se reunindo neste lugar, todas as nações vão contemplar a unidade e vão querer conhecer a língua que estamos falando, e vão querer provar do vinho novo, e vão querer conhecer o teu coração. E por conta disso, entendendo que não tem a ver conosco, nós nos sujeitamos, nós nos submetemos, nós largamos as nossas manias, nós largamos as nossas vontades, nós largamos aquilo que nós temos carregado até hoje, nós largamos a nossa chupeta, nós abandonamos os nossos brinquedos só para conhecer o seu coração e permanecer em conhecimento dia após dia. Nós nos sujeitamos, Pai. Senhor, nós não temos nada a não ser você, nós não temos nada a não ser o teu amor, nada nos fascina tanto quanto o teu zelo, por isso preenche todo o nosso ser, nos edifica junto com o outro, faz nós entendermos que não somos tijolos, que não somos todos iguais, mas que somos pedras vivas, que se adequam à circunstância, se adequam ao lugar para permanecer sobre o altar. Senhor, nós nos sujeitamos. Senhor, nós queremos a sua manifestação, não apenas neste lugar, mas onde formos, porque nós somos o ambiente, e não é o ambiente que nos faz, mas o Senhor quem nos fez. Por isso, Pai, nós queremos sentir o teu perfume e mais do que isso, queremos exalar ele onde formos, porque o teu perfume é doce, o teu perfume é suave, o teu perfume é o melhor que nós temos. Por isso, Pai, nós nos sujeitamos outra vez, em nome de Yeshua, nós nos sujeitamos, Pai. Amém, Senhor. Só um momento estarei em tua presença, só um momento e verei tua beleza, só um momento e então nós estaremos juntos. Só um momento e estarei em tua presença, só um momento e verei tua beleza, só um momento e então nós estaremos juntos. Que eu quero é conhecer o coração, permanecer até que nós sejamos tudo que eu quero é conhecer
teu coração permanecer até que nós sejamos pois tudo que eu quero é conhecer teu coração permanecer até que nós sejamos pois tudo que eu quero é conhecer teu coração permanecer até que nós sejamos só um momento estarei em tua presença, só um momento e verei tua beleza, só um momento e então nós estaremos juntos. Só um momento estarei em tua presença, só um momento e verei tua beleza, só um momento e então nós estaremos juntos. Pois tudo que eu quero é conhecer teu coração permanecer até que nós sejamos pois tudo que eu quero é conhecer teu coração permanecer até que nós sejamos até que nós sejamos Eis que estou à porta e bato. Se tu abrires teu coração, eu serei contigo e você comigo, diz o Senhor. Esse é o segredo. Quando a Fernanda falou da toalha da graça, parece que uma parte do nosso coração é partida no meio. Porque nós desfrutar da mesa do Senhor é tudo que Ele deseja. Eu desejo demais que nós venhamos desfrutar. Esse é o meu maior sofrimento, amém, irmãos? E nós vemos os irmãos não desfrutando da mesa, de perder a oportunidade de desfrutar da mesa. Aleluia. E nós podemos, sabia? Todos nós podemos. Todos nós. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Quando nós enviamos a Fernanda lá para o Nordeste, nós sabíamos a perda que nós teríamos nesse ministério. Mas nós sabemos que o reino estaria ganhando. Amém? Então nós somos do reino, amém, irmãos? Ela fica até dia 7, não? Dia 7, então dia 6 ela ministra de novo. Nós vamos fazer um culto de missões aqui, vamos fazer um barulho aqui nesse lugar aqui. Amém? Aleluia, porque isso é caldo grosso. Maturidade não está relacionada à idade que nós temos. Está relacionada ao lugar que nós estabelecemos em Deus. Amém? Como é que se termina isso, amém, irmãos? Nós podíamos terminar chorando, rindo, sei lá o que nós podíamos fazer. Eu vi as fotos da missão, amém, irmãos?
Os irmãos dormem lá num lugar muito quente. E muitas moscas, muriçocas, né, que é o nome. Ela mostrou as fotos assim, da vassoura, brigas assim, sabe? Aí fecha a janela, é quente. Abre a janela, as muriçocas vêm. Então Deus colocou algo no meu coração. Antes da Fernanda for embora, nós vamos comprar um ar-condicionado para eles dormirem lá no quarto dela. E vai ser entregue lá na missão. Nós, como igreja, nós vamos comprar, amém, irmãos? Aleluia. Então vai preparando o teu bolso até dia 7 aí, amém, irmão? Porque nós vamos comprar, amém? E eles vão dormir no quarto dela, que ela dorme, ela vai dormir refrigerado. Porque nós sabemos que o refrigério nós podemos dar, amém, irmãos? Amém? Eu conto com as orações e com a oferta dos irmãos até a Fernanda for embora. Nós vamos entregar lá na missão. Deus colocou isso no meu coração, amém? Isso é reino, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos chamar o Zé Lício, o nosso rabino. E eu queria chamar os nossos diáconos para orar com ele aqui. Todos os diáconos que estiverem aqui, nós vamos orar com o Zé Luiz. O Zé Luiz tem trazido para nós algumas coisas muito tremendas, amém, irmãos? Vamos descer aqui embaixo. Ei. Tem trazido um nível muito alto na adoração, amém, irmãos? E nós não podemos mais descer, cara. Deus tem usado o Zé Luiz em nossa vida. E hoje nós estamos inaugurando um som novo, cara. Bem no aniversário dele. Nós estamos na linha digital, amém, irmãos? Tudo digital, microfone novo. Os caras com o botãozinho ali fazendo assim. Isso é Deus purinho, né? Fazendo sobre nós. Então, nós queremos atualizar o Windows dos Elis hoje. iOS. O nosso rabino. E todos nós estamos ficando barbudo. Tá. Nós estamos ficando barbudo porque diz que a barba escolhe, né? Olha, a barba, né? Escolhe pela barba. Não, irmãos, é brincadeira. Nós precisamos orar. Nós somos um corpo, amém, irmãos? Isso aqui nós temos que fazer com todos, amém? Nós queremos criar um ambiente de mesa. Nós tivemos uma reunião pastoral muito preciosa ontem. E nós queremos um ambiente de mesa, amém, irmãos? Nós queremos isso, que a igreja se sinta em casa, a Cláudia, né? Os irmãos que estão chegando, o Nilson aí. Cara, o pessoal aí se sinta na casa do Pai. Tirar a sandália, se jogar no chão, pedir por socorro e também participar da mesa, amém, irmãos? Então, eu vou convidar aqui a Janete para orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida do Zé Luiz, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor tem permitido que ele esteja conosco, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Zé veio somente acrescentar, Senhor, nas nossas vidas. E nós te agradecemos por isso. Pai, como igreja, Senhor, nós queremos abençoar, Senhor, ele, Deus. Como igreja, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, ele, Senhor, vivendo, Senhor, o propósito que o Senhor tem para ele, Pai. Como igreja, Senhor, nós declaramos que o Zé Luiz vai viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor projetou, Senhor, para ele e para a família dele, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Deus. Desejamos que o Zé Luiz tenha muitos e muitos anos de vida, Senhor, na tua presença, Senhor. Carregando, Senhor, esse mover de adoração, Senhor, atraindo, Senhor, o céu para a terra, Deus amado, que nós sabemos, Pai, que o incenso, Deus amado, ele queima dia e noite, Senhor, na vida deste homem, Deus. Nós te damos graças, Deus. Nós só temos a te agradecer, Deus amado, por tudo que o Senhor tem proporcionado, por esse tempo, Senhor, junto com ele, Deus amado. E nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos a ti, Senhor, e somos gratos, Deus. Nós queremos te dizer, Zé, que como igrejas, nós amamos a tua vida. Como igreja, nós amamos a tua família. Nós amamos aquilo que você carrega. E nós queremos te abençoar
te abençoar como igreja e dizer que tu és amado neste lugar, em nome de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Ei, a esposa, os filhos. Olha aqui, ó. Aleluia. Deixa liberada aí. Vai lá, esposa e filhos. Para quem não sabe, olha ali, ó, os presentes. O louvor pastor quando ele existe, porque Deus usou Zé Luiz há muitos anos atrás, amém? Eu conheci o Zé Hermínio através do Zé Luiz. E anos depois ele acaba congregando com a gente. Então, Deus é Deus, amém?